Considere o painel luminoso a seguir, em que os círculos escuros representam luzes apagadas e os círculos brancos as luzes acesas. Observe aqui o painel luminoso, que os círculos foram distribuídos meio como que numa tabela retangular. Isso permite que, se necessário, o cálculo da quantidade de círculos, logo da quantidade de luzes, seja bem prático. Vamos continuar aqui, então, a leitura da questão, que diz o seguinte: a razão entre a quantidade de luzes apagadas e a de luzes acesas nessa ordem é... Eu tenho aqui as alternativas e vamos ao comentário dessa questão. Se liga numa coisa aqui, galera. Ó, a gente quer a razão entre... Aí ele traz, ó, a quantidade de luzes apagadas pela quantidade de luzes acesas. Eu vou fazer assim, eu vou chamar o número de luzes apagadas de LAP e a quantidade de luzes acesas eu vou chamar de LAC. Observe que para determinar a quantidade de luzes apagadas vai ser bem simples, mas eu vou precisar fazer um cálculo direto, ou seja, uma contagem direta. Assim, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 círculos escuros, logo 14 luzes apagadas. Agora você perceba comigo o seguinte, para determinar a quantidade de luzes acesas, se eu for fazer uma contagem direta, eu vou terminar tendo mais trabalho. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro, eu vou calcular o total de luzes que tem o nosso painel luminoso. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? De acordo com a distribuição meio que de forma retangular, formando uma tabela, eu vou fazer assim. Ó. Eu tenho nessa tabela, nesse painel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. 8 linhas horizontais, onde, na verdade, em cada uma delas, a quantidade de círculos é a mesma. Ou seja, a quantidade de luzes é a mesma entre duas dessas linhas horizontais. Quando eu olho para essas linhas pela vertical, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. E duas colunas dessas quaisquer vão ter sempre a mesma quantidade de círculos. Então, o que é que eu faço? Para determinar o total de círculos, logo, o total de luzes que tem o painel luminoso, eu vou multiplicar aqui, ó, 8, que é o número de linhas, por 10, que é o número de colunas, encontrando aqui, ó, um total de 80 luzes. E aí, como eu já sei a quantidade de luzes do painel e que 14 delas estão apagadas, eu consigo determinar o total de luzes acesas, subtraindo do total de luzes, que é 80, aquelas 14 que estão apagadas, encontrando assim que a quantidade de luzes acesas vai ser igual a 66. E nesse momento, eu consigo então calcular a razão solicitada. Se liga numa coisa, viu? Para fazer a razão, eu vou fazer uma divisão, mas tenho que estar atento à ordem. E nesse caso, eu vou pegar o número de luzes apagadas e vou dividir pelo número de luzes acesas. E aí, nesse caso, é só pegar 14 e dividir por 66. Observe que com antecedente 14 e consequente 66, eu não tenho aqui nenhuma alternativa. Porém, nesse caso, eu posso dividir aqui o 14 por 2, dividir o 66 também por 2, e aí eu vou encontrar que a razão entre o número de luzes apagadas e o de luzes acesas vai ser 14 por 2 dá 7, 66 por 2 vai dar 33. E assim eu concluo essa questão, e o gabarito dela vai ser letra A de aprovação.